Bom dia, Fabiola. Bom dia. Bom dia, Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, bom dia, meu amigo Espírito Santo. Bom dia, Vanilson. Bom dia, você que está entrando aqui no Acordando Comigo. Bom dia. Bom dia. Miriam, bom dia, Miriam. Hoje é dia 12. Hoje é dia 12 de setembro de 2024. Hoje é dia de milagre. Hoje é dia de nós sermos surpreendidos pela bondade, pela misericórdia de Deus. Todas as manhãs, as misericórdias do Senhor, elas se renovam na nossa vida e elas são as causas de nós não sermos consumidos. Bom dia, que Deus te abençoe nessa manhã, que você seja ricamente abençoado nessa manhã. Vai compartilhando aí essa live com mais alguém. Drica, seja bem-vinda, Drica. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Deus abençoe a minha casa, Deus abençoe a minha família. Eu sei que muitas vezes parece que nós estamos perdendo e que o mal está à nossa frente, tomando frente às situações da nossa vida. Mas eu quero aqui dizer algo para você. Não deixe que as circunstâncias te intimidem, não deixe que as circunstâncias roubem a sua paz. Simplesmente ore ao Senhor e confie no Senhor, porque a resposta vem do Senhor. Sabe, a resposta final, ela vai vir do Senhor. E o Senhor, nesta manhã, há uma nota muito forte no meu espírito. Ele trará clareza, Ele está trazendo clareza, Ele está trazendo uma direção, Ele está trazendo uma solução. Dani, seja bem-vinda. Ele está trazendo uma solução. Ele está trazendo uma resposta para nós, uma maneira de como agir, de como resolver essa situação, de como ajudar. Aleluia, de como vencer, porque o Senhor já venceu por nós, quando Ele enviou seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Aquela cruz venceu por nós, aquela cruz venceu por nós, e hoje nós podemos ter plena confiança, nós podemos nos entregar na presença de Deus, nós podemos nos encharcar da presença de Deus e sermos cheios da presença de Deus. Eu sei que Deus tem feito coisas que olhos não viram e que nem ouvidos não ouviram nesses dias. Ainda que o cenário seja de derrota, ainda que o cenário seja de desespero, ainda que o cenário seja assustador, e ainda que o cenário que o inimigo tem tentado realizar diante de você, ainda que os que ele está tentando montar um cenário para que você e eu acreditemos nisso, para que eu e você acreditemos que o Senhor, que já é tarde para nós, que já não há mais o que fazer. Mas nessa manhã o Senhor me diz, olhe para o alto. O Senhor me diz que diga, que relembre as palavras, que relembre as promessas do Senhor. Olhe para o alto, porque é do alto que vem o seu socorro. Qualquer que seja o movimento das trevas, qualquer que seja a operação das trevas, na sua casa, na sua família, na sua vida, qualquer que seja a operação das trevas na vida dos seus filhos, por causa do amor de Deus, por causa do poder do nome de Jesus Cristo. Há poder no nome de Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Nessa manhã nós fazemos nome do seu poderoso nome. Jesus, Jesus, entra nessa casa. Entra nesse banheiro, Jesus. Jesus. Jesus, Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus incomparável.
Tu és o Pai, Tu és o nosso Pai. Nós somos amados, nós somos cuidados pelo Senhor. Nós estamos debaixo dessa paternidade que não falha, a paternidade de Deus. Que nessa manhã, que nesse dia de quinta-feira, você receba a validação da paternidade de Deus. Ainda que o seu pai e a sua mãe te abandonem. Ainda que pareça que você está sozinho nessa história. Ainda que pareça que você está como um ator solo nessa história. Ainda que um personagem solo corrigindo nessa história. Mas você não está sozinha. O Espírito Santo de Deus, o seu amigo Espírito Santo, ele está com você. Ele está presente. O ministério dele de socorro, o ministério dele de auxílio, o ministério dele de mudança, de salvação. Hoje Jesus traz salvação para sua casa. Jesus hoje traz salvação para sua casa. Jesus hoje chega com salvação para você. Sejam bem-vindas, Vanusa, Val. Deus é um Deus de promessa. E todas essas promessas das quais eu e você estamos incluídas. Deus espera que nós confiamos nele. Deus espera que nós o obedecemos. Deus espera que nós estejamos firmes com ele. Aleluia. Nessa manhã nós oramos, nessa manhã nós dizemos: Senhor, diga para você mesma, feche os seus olhos aonde você está. Talvez o seu dia já começou, talvez você está começando o seu dia agora. Feche os seus olhos aí aonde você está e diga: Senhor, que eu possa continuamente. Que eu possa, Senhor, continuamente produzir frutos. Produzir o fruto do teu Espírito. Aleluia. Por causa da corrente da água viva que flui dentro de mim. Senhor, que eu possa, aleluia, continuamente, todos os dias, em todo tempo, em toda hora, produzir fruto no seu espírito. Por causa da corrente da água viva, da fonte da água viva que jorra dentro de mim. Que eu produza esses frutos continuadamente, dia após dia, que eu produza o fruto do teu espírito, do espírito edificado, do teu espírito, através do meu espírito edificado, sendo edificado. O seu espírito tem me edificado. O seu Espírito Santo, tem me preparado. O teu Espírito Santo, aleluia, tem ido à minha frente, à frente das minhas irmãs, à frente desse grupo de mulheres, destes homens de Deus que aqui estão, destes pais de família que aqui estão. O teu Espírito Santo tem sido presente e a sua presença é real. Pai, não importa nada, não importa o cenário. E eu sei que aqui as trevas têm tentado preparar um cenário de derrota, de morte. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Mas nós fazemos menção do nome poderoso do Senhor Jesus, que desfaz toda a obra das trevas na nossa vida, na nossa mente, toda mente cauterizada, toda mente escravizada, toda alma escravizada pelas emoções do momento, tudo aquilo que tem sido montado, todo esse cenário de derrota, de incredulidade, que tem tentado se levantar
contra a palavra, contra a promessa do Senhor na sua vida, na sua casa, na minha vida, na sua casa. Cai por terra hoje pelo poder do sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Eu faço menção aqui do sangue de Jesus nessa manhã, que é poderoso para desfazer toda a obra das trevas, toda oração contrária contra a sua vida, todo mal, todo cenário de derrota que o inimigo tem tentado traçar, tem tentado montar. Em nome de Jesus, todo esse cenário é desfeito pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, pelo poder de Jesus, pela autoridade do Senhor Jesus, que foi conquistada na cruz do Calvário. Aleluia, Senhor. Que nós possamos produzir continuamente fruto do seu Espírito. Por causa dessa corrente, por causa dessa fonte inesgotável de vida que flui dentro de nós, por meio da sua presença, por meio da presença do teu Espírito que veio habitar dentro de nós. Nós já não temos mais aquela velha natureza incrédula, aquela velha natureza fraca, aquela velha natureza. Mas nós temos a natureza do Senhor, nós temos a nova natureza. Nós temos a mente de Cristo, nós temos a plenitude do Espírito Santo de Cristo dentro de nós. É quando nós somos fracos que o Senhor é forte em nós. Thaís, seja bem-vinda, Yara. Aleluia. Nós temos sido edificados, nós temos sido curadas, nós temos sido curados por meio dessa fonte, por meio dessa corrente de água, que flui de dentro de nós e para dentro de nós. Aleluia, aleluia. Receba o toque do Espírito Santo na sua vida hoje. Receba o toque do Espírito Santo no seu corpo físico, no seu espírito. Aleluia. Aleluia, aleluia. Quando Deus, aleluia, Deus tem nos chamado, Deus tem confiado a nós a continuidade do ministério de Jesus, o seu Filho. Deus o Pai, a paternidade do Senhor sobre nós nos garante todas as ferramentas, toda a preparação, toda a unção disponível. Você tem toda a unção disponível, você tem toda a capacitação disponível. Eu tenho toda a unção disponível, toda a clareza, toda a revelação que você precisa para seguir em frente nessa jornada, para ser vitorioso, para chegar do outro lado, para vencer nessa jornada de fé, para conquistar aquilo que o Senhor prometeu por você, para você. Deus não falha. Nele não há dano. Quando você confia no Senhor, entrega a sua vida. Quando você abre mão daquilo que você pensa, quando você abre mão daquilo que você quer, para viver aquilo que Deus quer para você. Ah, irmão, e muitas vezes nós somos obrigados a fazer coisas que não nos agradam. Faz parte da vida, faz parte da vida. E também faz parte do nosso amadurecimento de fé, faz parte do nosso crescimento de fé. Muitas vezes o Espírito Santo de Deus, o Pai, o Senhor, Ele nos chama, Ele nos convida. Como Ele é gracioso e como Ele é amoroso. Ele nos chama, aleluia, a realizar, a fazer coisa que não nos agrada. Nessa manhã o Senhor diz para você e diz para mim: ainda que você seja levado a fazer coisas que não te agradam, mas confie no Senhor de todo o seu coração. Confie no Senhor.
Sabe, porque Deus, eu tenho aprendido desses dias que Deus, ele não vai roubar de nós a nossa necessidade de tomar decisões acerca de muitas coisas. Deus não vai roubar de nós a responsabilidade de tomar decisões acerca de muitas coisas da nossa vida. Então, em muitas coisas da nossa vida, no meio das situações, nós vamos precisar tomar decisões e realizar coisas das quais nós não nos agrada fazer. Mas para que um bem maior, para que um plano maior se cumpra, para que as promessas do Senhor se realizem na nossa vida, por obediência ao Senhor e por confiarmos nele, nós caminhamos. Quando Deus nos pede para fazer algo, Ele também promete nos capacitar e Ele também nos promete nos ajudar, nos preparar para aquilo. Aquele que nos chama, aleluia! Aquele que nos chama para isso, fará isso acontecer porque Ele é fiel. Aquele que nos chama, fará isso acontecer porque Ele é fiel. E toda preparação que você precisa, e toda estrutura emocional que você precisa, e toda a estrutura psíquica que eu e você precisamos, e toda a força mental, toda a saúde mental, toda a clareza para que a gente decida pelo Senhor. O Senhor vai nos dar, o Senhor vai providenciar para nós. Muitas vezes nós pensamos como fazer a vontade de Deus. Você sabe que essa é uma das coisas que eu mais escuto. Seja de pessoas que têm muito tempo de fé cristã, como os novos, aqueles que estão conhecendo o Senhor agora, que anseiam, né? Que estão vivendo o primeiro amor, aqueles que estão queimando, aqueles que não param de queimar. Eu sou daqueles que não param de queimar, irmãos. As situações, elas podem estar difíceis como elas estiverem, mas existe um fogo dentro de mim que nunca para de queimar, que sempre reacende a chama da minha esperança. A fé que eu tenho depositado no Senhor, esse dom da fé do qual nós recebemos de Deus, essa fé na qual nós recebemos do Senhor, ela só aumenta. Ela só aumenta e ela só esquenta. Então que nós não sejamos nem quente, que nós não sejamos nem, que nós sejamos quente fervendo, mas que nós não sejamos morno. Eu não sei você, mas eu sou muito intensa em tudo que eu faço. Ou é tudo ou é nada. Eu sei que muitas vezes nós temos que ter equilíbrio emocional para lidar com esse tudo ou nada. Mas se é uma das coisas que eu tenho aprendido na minha vida espiritual, é não ficar em cima do muro. É não ficar esperando para ver o que vai acontecer para me tomar decisões. Eu tomo decisões pautadas na palavra de Deus, pautadas naquilo que o Senhor tem falado comigo. E você sabe que nesses dias Deus tem falado comigo sobre isso. Deus tem falado comigo. E quando o prazo, e quando você tem orado, você tem buscado, você tem recebido de Deus, você tem sido fortalecido. Mas você precisa cumprir um prazo. Existe um prazo estipulado pelas leis naturais aqui nessa terra. Existe um prazo estipulado dos quais você precisa tomar uma atitude. E o que parece é que Deus está em silêncio diante dessa situação. O que a gente faz? O que a gente faz para fazer a vontade de Deus? Ser grato, irmão. Ser grato, render graças a Deus. Graças a Deus.
Render graças a Deus é a principal razão. Render graça, ser grato, é a principal razão da nossa oração. A nossa oração, ela precisa ser regada com muita gratidão. Mas só tem gratidão no coração quem sabe o que recebeu de Deus, quem sabe o que tem recebido de Deus todos os dias. Só pode orar com essa gratidão no coração quem aprende a se desprender das suas próprias necessidades para viver debaixo da graça e da misericórdia do Senhor todas as manhãs. E nessa manhã eu te convido a agradecer ao Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Graças a Deus, Senhor. Graças eu te dou. Graças eu te dou. E hoje o que eu quero ler com vocês aqui, a palavra que está em 1 Tessalonicenses, depois a gente vai ler aqui em Filipenses 4. A carta, 1 Tessalonicenses, a carta, né, do apóstolo Paulo. Essa carta tão poderosa. Nós vamos ler aqui o final dessa carta no capítulo 5. Vamos meditar um pouquinho nisso. Mas eu quero começar lendo o começo dessa carta de 1 Tessalonicenses. Essa carta de Paulo. Né, que Paulo vem aqui escrevendo essa carta encorajando aquele povo. Né, ele vem aqui encorajando aquele povo a permanecer na fé. Vem trazendo para eles, vem reacendendo a chama da promessa de Deus na vida dele. Vem encorajando eles a permanecer firme na fé. Vem encorajando eles que a volta do Senhor está próxima, que o Senhor vai voltar. Paulo vem aqui falando com eles, aqui na carta a Tessalônicas, sobre aqueles que já haviam morrido. É que haveria um tempo onde eles, né, viveriam novamente para a eternidade com Cristo. E é lindo ver como Paulo começa essa carta. E aqui no versículo 2 de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, o título diz assim: Ação de graças pelos Tessalonicenses. Sempre damos graças a Deus por todos vocês. Aleluia. E os mencionamos constantemente em nossas orações. Glória a Deus. Não pare de orar uns pelos outros. Não pare de orar pelos outros. Não pare de crer pelos outros. Mas também não pare de orar por você. Tire um tempo também por orar por você. Nós falamos sobre isso na última live. A importância de orarmos pela nossa própria vida. O poder que a oração tem, a oração em línguas tem de nos edificar por dentro, de nos levantar por dentro. E esse mesmo edificar por dentro e esse mesmo levantar por dentro é o que nos capacita a levantar outros, a orar por outros, a crer com outros, a ver outros vencendo, a ver outros alcançando milagres. Essa é a vontade de Deus. É fazer com que você viva milagres. Mas é fazer com que você reparta os seus milagres com os outros. E é fazer com que da minha vida e da sua vida também saia milagres para a vida dos outros. Quando oramos por vocês, versículo 3, diante de nosso Deus e Pai, relembramos o seu trabalho fiel, seus atos em amor, aleluia, e sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, que Deus os ama. Eu sei que Deus os ama. Eu sei que Deus me ama e me escolheu. Eu sei que Deus te ama e te escolheu. Você que está escutando essa live agora. Você que vai escutar essa live depois. Pois quando lhes apresentamos as boas novas, não o fizemos apenas com palavras, mas também com poder, visto que o Espírito Santo lhe deu plena certeza de que era verdade o que lhe dizíamos. Os sinais acompanharão aqueles que creem. O poder de Deus se manifesta na vida daqueles que creem em Senhor Jesus e são cheios do Espírito Santo de Deus.
Assim, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, vocês receberam a mensagem com a alegria que vem do Espírito Santo e se tornaram imitadores nossos e do Senhor. Com isso, tornaram-se exemplo. Por isso, vocês têm se tornado exemplo para todos os irmãos na Grécia, tanto na Macedônia como em Acácia. E aí, aqui no capítulo 5, da mesma carta do apóstolo Paulo aos Tessalônicos, à igreja de Tessalonicenses. Aquele povo que havia recebido a palavra de Deus, que apesar de todo o sofrimento permaneciam firmes, que apesar de todas as dificuldades, que apesar das perseguições, permaneciam firmes, permaneciam crendo, apesar até do pouco entendimento que alguns tinham e que alguns continuam tendo. O importante é para Deus, o importante é que vocês tenham permanecido na fé. O importante é que vocês não tenham olhado nem para a direita e nem para a esquerda. Eu não tenho olhado nem para a direita e nem para a esquerda. Ainda que o cenário que Satanás tem tentado montar para nós seja um cenário de credulidade, de morte, de derrota e de fracasso. Eu quero te dizer que aqueles que estão em Cristo Jesus jamais serão envergonhados. Eu jamais serei envergonhada. Eu e a minha casa servimos o Senhor com alegria. E não importa o que está acontecendo na sua vida, creia nessa palavra. Você e a sua casa servirão ao Senhor com alegria. Servem ao Senhor com alegria. Então, aqui no capítulo 5, aqui, aleluia. Nos conselhos finais, né, de Paulo aos Tessalônicos, ele diz assim, eu vou ler para vocês desde o versículo 12 do capítulo 5, porque eu sei que Deus tem algo aqui poderoso, Deus está derramando algo aqui sobrenatural. Deus está derramando da graça dele, da misericórdia. Mas Deus também está liberando aqui libertação para muitos aqui. Libertação? Libertação. Eu estou sendo liberta de algumas coisas das quais eu preciso ser liberta. E você também está continuamente, assim como eu, nessa jornada, crescendo em amor, crescendo em fé, crescendo no Espírito, andando e vivendo no Espírito. E como é viver no Espírito? Versículo 12 diz assim: irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Ele dá alguns conselhos práticos aqui. E eu creio que esses conselhos práticos aqui é para nós hoje que estamos aqui nessa live. E que vão escutar essa live aqui depois. Honre seus líderes na obra do Senhor. Honre seus líderes. Honre seus líderes. Não importa se eles são seu patrão. Honrem os seus líderes. Ele começa a falar, honre seus líderes. Sejam eles líderes, né, na igreja. Aqui Paulo está falando dos líderes na obra no Senhor. Mas aqui eu expando. É honrar esses líderes. Honre o seu pai e a sua mãe. Honre os seus amigos. Honre os seus vizinhos. Honre seus colegas de trabalho. Honrem essas pessoas que Deus tem colocado na sua vida. Plante honre na vida dessas pessoas difíceis, das quais o Senhor tem colocado na sua vida. Plante honra na vida dessas pessoas, porque você vai colher honra. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientação. Tenham grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que eles realizam. E não importa qual seja o trabalho que eles realizem. Diz o Senhor para você e para mim nessa manhã: honrem. Aprenda a honrar.
Se vocês querem viver experimentando da honra, aprenda a honrar. E sabe, irmãos, que coisa boa é quando você aprende a honrar alguém quando ele menos merece ser honrado. Coisa boa e frutífera é quando você aprende no Senhor, guiado pelo Espírito de Deus, convencido pelo Espírito Santo de Deus, a honrar uma pessoa num tempo que ela menos merece ser honrada. Eu sei que Deus está falando fortemente aqui. Sabe, coisa boa é quando você aprende a honrar uma pessoa quando ela menos merece ser honrada. E Paulo começa esses conselhos finais aqui, falando isso. Honrem seus líderes na obra do Senhor. Honre seus líderes, seus chefes, seus patrões. Honre os seus pais e as suas mães. Honre os seus filhos, honre os seus amigos. Honrem a confiança que tem sido depositada em vocês. Sejam leais. Sejam verdadeiros. Sejam simples, sejam sinceros uns com os outros. Tenham grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que eles realizam. E vivam em paz uns com os outros. Irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados. Preste atenção. Paulo está dando aqui direções práticas para a vida, né, dos irmãos tessalonicenses que estavam passando pressões e opressões naquele tempo. Paulo diz: irmãos, pedimos que vocês advirtam os indisciplinados e Deus te dará uma graça. E como eu disse aqui, muitas vezes nós temos que fazer coisas das quais não nos agrada fazer. Mas como eu disse aqui no começo dessa live, como o Senhor está falando, o Espírito Santo de Deus está falando aqui desde o começo dessa live. Muitas vezes, Deus não vai tirar de nós o dever de tomar decisões. Sabe, a decisão, ela sempre vai vir de você. Deus não vai decidir por nós. Nós precisaremos em Deus decidir situações em nossa vida. Caminhos dos quais nós devemos seguir. E se você está em cima do prazo, como eu disse aqui, se você estipulou um prazo, ou se há um prazo estipulado, e parece que Deus está em silêncio com você, e parece que você ainda não tem a certeza do que fazer, por qual caminho ir, e como responder a essa afronta. O Senhor diz para você nessa manhã: escolhe fazer a vontade de Deus. Aleluia. Escolhe fazer a vontade de Deus. Se você precisa saber o que precisa ser feito imediatamente, escolhe fazer a vontade de Deus. Por isso que aqui eu estou sempre falando com vocês aqui em outras lives. Que a maneira primitiva, se você ainda não tem certeza, se você ainda não sabe, se você ainda não aprendeu a ouvir o Espírito Santo de Deus, essa palavra aqui chamada Bíblia. A Bíblia é a maneira primitiva, a palavra de Deus é a maneira mais primitiva da qual Deus fala conosco. Primitiva não, primária. Também primitiva, né? Podemos falar assim, a Bíblia. Então corre para a palavra de Deus. Porque ali vai ter uma resposta para você. Para que você escolha pelo Senhor, para que você escolha a coisa certa. E ele continua dizendo: encoraje os desanimados. Ele falou: honre seus líderes. Ele fala sobre honra. E aqui eu expando essa honra. Honre seu pai e a sua mãe. Honre seus familiares, honre seus irmãos na fé, honre seus irmãos naturais. Honre os seus amigos, sejam leais. Se você quer ter bons amigos, seja um amigo leal.
Se você quer, sabe, conhecer os amigos de Deus, se você quer se conectar aos amigos de Deus, seja um amigo real, leal, seja sincero, seja verdadeiro. Deus te dará uma graça para que você, aqui como disse Paulo, advirta os indisciplinados em amor. Encoraje os desanimados. Ajude os fracos. Sejam pacientes com todos. Cuide, versículo 15, que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. E aí vem a parte que mais o Senhor tem me ensinado, da qual eu tenho vivido nela há muitos anos. Na verdade, eu costumo dizer que eu nasci não tendo vocação para tristeza. Então, ainda quando a situação e o cenário é de tristeza, ainda assim, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, por causa da graça e do amor que eu recebi dele, eu tenho aprendido a estar contente em toda e qualquer situação. Como disse Paulo, eu aprendi o segredo de Paulo. Eu aprendi o segredo de Paulo e eu quero aqui profetizar sobre a sua vida nessa manhã, que você aprenda com Paulo, aprenda a estar contente em qualquer que seja a situação, em qualquer que seja o cenário, seja o cenário de abundância, seja o cenário de escassez momentânea. Porque você que nasceu de novo, você que crê no Senhor Jesus, você recebeu vida abundante. Você recebeu vida abundante. Em algum momento da sua vida de fé, em algum momento da sua confiança em Deus, em algum momento da sua jornada, essa vida abundante, ela começará a manifestar na sua vida, em todas as áreas da sua vida, seja na sua vida financeira, seja na sua vida conjugal, seja no seu trabalho, seja na sua vida espiritual, seja no seu ministério, no seu chamado. Essa plenitude, essa abundância de vida, ela vai começar a se manifestar. Na verdade, ela está em plena manifestação. Muitas vezes nós é que somos incapazes de enxergar e de perceber a bondade e a misericórdia de Deus em todo o tempo na nossa vida. E aí ele continua a falar aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Eu li aqui desde o versículo 12, eu já estou aqui no versículo 15. Cuide que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem, uns para com os outros e a todos. E aí vem o versículo 16. Estejam sempre alegres. Estejam sempre alegres. Estejam sempre alegres. Nunca deixem de orar. Pai, eu coloco diante de você essa situação. Cuida dessa situação para mim, Senhor. E que eu continuamente, Pai, continue a frutificar, continue a gerar fruto do seu espírito no meu espírito. Aleluia. Aleluia. Sejam gratos em todas as circunstâncias, é como eu digo aqui. A melhor maneira de você orar. A principal razão para eu e você orar. A pastora Maria da Cruz, sua sumida, minha amiga querida. A principal razão pela qual eu e você devemos orar. A principal motivação de oração nossa é a gratidão. Nós começamos aqui vendo Paulo agradecer diante de um cenário tão difícil. Escrevendo essa carta diante de um cenário tão difícil a esses irmãos. A principal razão pela qual nós devemos orar é por gratidão. Sabe que nós precisamos
cada vez mais tirar um tempo para adoração pessoal. Cada vez mais, enquanto nós oramos em línguas, nós precisamos tirar um tempo e entrar nesse lugar de adoração pessoal, de reconhecer quem Deus é, quem Jesus é na nossa vida. De reconhecer e agradecer ao Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem sido, por tudo que Ele já realizou por nós, por meio de Jesus Cristo. Por todo esse caminho, por todo o caminho no qual nós temos sido conduzidos em triunfo por meio de Jesus Cristo. Aleluia! Não apaguem o Espírito, versículo 19. Bom dia, graça e paz. Não apaguem o Espírito Santo. Não desprezem as profecias. Mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. Mantenham-se afastados de todas as formas do mal. Mãe, eu vou voltar aqui. E eu vou declarar de novo a instrução que hoje o Senhor está te dando. De como começar, ou de como continuar, ou de como permanecer fazendo a vontade de Deus. E aqui Paulo, por meio dessa carta, dá conselhos práticos para nós, para toda a nossa vida. Mas eu faço menção desse dia de hoje, chamado quinta-feira. Talvez você vai encontrar desafios no seu dia, quando você acordou. Talvez você vai precisar, desses conselhos hoje, no período da tarde, ainda que seu dia termine. E o Senhor vem aqui, através do apóstolo Paulo, dizendo a você: honrem seus líderes na obra do Senhor. Honre aqueles que Deus colocou na sua vida para te ensinar, para te auxiliar, para te chefiar. Honrem o seu patrão, honre o seu chefe, honre os seus irmãos, honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Honre seus amigos, honre seu vizinho, honre aqueles que estão ao seu redor, que menos têm merecido ser honrado. Aleluia. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhe dão orientações. Tenham grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que eles realizam. Só por isso, irmãos, nós temos que honrá-los. Só por isso. Só por o tempo, pelo trabalho, pela disposição, pela ousadia, pelo amor. Só por isso nós temos que honrá-los. E Paulo nos diz aqui: honre-os. E vivam em paz uns com os outros. E aí Paulo vem dando alguns outros conselhos práticos de como fazer sempre a vontade de Deus, em todo o tempo, em toda situação. Seja num cenário de derrota, seja num cenário de um diagnóstico médico contrário, seja numa derrota, como eu disse aqui, de uma momentânea escassez na sua vida. Irmãos, versículo 14. Pedimos que advirtam os indisciplinados. Então não é errado você advertir aqueles que estão indisciplinados. E eu oro a Deus nessa manhã, que Deus te capacite com as ferramentas necessárias para que você, advirta os indisciplinados, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Encoraje os desanimados, ajude os fracos. Aleluia. Que conselhos tremendos, irmãos. Sejam pacientes com todos. Aí vem o versículo 15. Cuidem que ninguém retribua o mal com o mal. Não retribua o mal com o mal. Nunca deixem de orar.
E qual é a melhor razão para orar? Qual é a principal razão que você tem e eu temos para orar? É a gratidão. Aleluia. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito Santo. Não desprezem as profecias, mas ponha à prova tudo o que é dito e fique com o que é bom. Mantenham-se afastados de toda forma de mal. Eu pulei, né? Fui pro versículo 19. Mas eu vou voltar aqui pro versículo 16. Estejam sempre alegres. Nunca deixem de orar. Estejam sempre alegres. A gratidão alegra o coração. Sabe que a gratidão, ela traz uma formosura pro seu rosto. A gratidão fortalece o seu interior. Sabe, quando eu me vejo nessa adoração pessoal, relembrando quem Jesus é para mim, quem Deus é, quem o Espírito Santo é para mim, quem essa pessoa da Trindade tem sido para mim, tudo aquilo que ele tem realizado por amor dele em todo esse tempo, né, na vida desses irmãos aqui em Tessalônica, né, que se estende para nós até esse tempo, eu só tenho a agradecer ao Senhor. Eu me vejo agradecendo, irmãos, eu só me vejo agradecendo, eu só me vejo agradecendo ao Senhor. E eu digo a você, agradeça ao Senhor nesse dia chamado hoje, quinta-feira. Gratidão é tudo que nós temos. Precisamos agradecer em todas as circunstâncias, porque alguma coisa boa sempre acontece quando estamos dando graças a Deus. Preste atenção nisso. Precisamos agradecer a Deus em todas as circunstâncias, porque alguma coisa boa sempre acontece quando estamos dando graças a Deus, quando estamos rendendo graças a Deus. Então renda graças a Deus em qualquer situação. Eu sei que alguns aqui estão passando por uma situação de humilhação. E chega a uma aflição aqui no meu coração agora, para falar isso. Eu sei que muitos, ou alguns de vocês aqui estão passando por uma situação de humilhação. Mas o Senhor diz para você e orienta você: continue rendendo graças a mim, continue sendo grata a mim, continue sendo grata a mim. Mesmo que pareça que nada do que eu tenho te falado vai acontecer, mesmo que o cenário que Satanás tem preparado para você seja um cenário de morte, seja um cenário de que tudo deu errado, de que seu casamento acabou, de que seu filho vai morrer, de que isso que você está vivendo nunca vai acabar. Mas Jesus manda te dizer nessa manhã: renda graças a mim. Deleite no Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Descanse. Solta o cabo da nau. Entrega tudo. Vai para a presença de Deus e entrega, se lance. Entrega toda essa ansiedade, esse medo diante do Senhor. Lance o teu pão sobre as águas nessa manhã, porque depois de muitos dias você vai colher. Lance o pão. Lance toda a sua esperança no Senhor nessa manhã, nesse momento, porque depois de muitos dias, ou ainda hoje, você vai colher. Ou durante essa semana, esse fim de semana, você vai colher. Plante amor, porque você vai colher amor. Plante gratidão, porque você vai colher gratidão. Plante perdão, porque perdão fluirá para a sua vida.
Uma nova chance virá para você. Deus te convida nessa manhã a dar um start, a reiniciar a sua vida com Ele. Sabe, veio muito forte no meu coração esse questionamento hoje. Como fazer sempre a vontade de Deus? Como fazer sempre a vontade de Deus? Comece agradecendo a Deus. E não se esqueça de nenhuma só desses conselhos práticos dos quais o apóstolo Paulo deu aqui nesses conselhos finais, aqui no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, aquela igreja. E para nós terminarmos essa live aqui com chave de ouro, e para nós terminarmos essa live aqui com a certeza de que algo bom, sempre algo bom acontece quando nós estamos dando graças a Deus. Graças a Deus, Senhor. Graças te dou, Senhor. Graças a Deus, Espírito Santo de Deus. Porque eu sei que coisas boas, coisas extraordinárias, milagres sobrenaturais, curas que só poderiam vir do Senhor para a vida de irmãos aqui e para dentro da minha casa, estão acontecendo nesse exato momento, porque meu coração é grato e sempre será grato ao Senhor. Por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor continuará a fazer até o final dessa jornada. Não lute contra a vontade de Deus na sua vida. Nem sempre, como nós dizemos aqui no começo dessa live, é agradável fazer aquilo que Deus está mandando você fazer, direcionando você a fazer. Mas decida pelo Senhor, se posicione em fé. Mesmo que você esteja com medo, mesmo que você esteja desencorajado, mas o Senhor diz para você e para mim nessa manhã: tome a decisão. Lance o teu pão sobre as águas nessa manhã, porque depois de muitos dias você colherá. E aí a gente vê aqui Paulo terminando essa carta. Fechei aqui sem querer, irmãos, deixa eu abrir aqui novamente. Você vê que Paulo terminando essa carta, terminando essa orientação. Oh, glória a Deus. Depois de dar esses conselhos práticos aqui para nós, de como fazer a vontade de Deus. É tão simples, irmão. É tão simples fazer a vontade de Deus. E se você hoje falou: eu quero começar hoje a fazer a vontade de Deus, Deus ouviu a sua oração. Deus ouviu a sua oração e te deu conselhos práticos aí, por meio do acordando com Ele hoje aqui. Aleluia. E aí Paulo termina nas suas saudações finais dizendo: e agora? E eu também termino aqui essa live no mesmo espírito de fé do qual o apóstolo Paulo estava aqui, declarando sobre a sua vida, declarando sobre a minha vida, sobre a minha casa. E agora, o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês, nós somos um espírito que possuímos uma alma e habitamos no corpo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês, versículo 23 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama fará isso acontecer, pois Ele é fiel. Aquele que os chamou fará com que todas essas coisas aconteçam na sua vida, porque Ele é fiel.
E ainda que você tenha sido infiel em algum momento da sua vida, e ainda que você tenha caído em algum momento da sua vida, eu te convido a se levantar nessa manhã e começar tudo de novo com o Senhor. Ele te chama para começar tudo de novo com Ele. Ele apaga todo o seu passado de culpa, Ele apaga todo o seu passado de condenação, Ele apaga todos os erros. Ele apaga essa caidinha que você teve aí, de ontem para hoje. E Ele te convida a começar tudo de novo com Ele. Porque o Espírito Santo dele me manterá e te manterá santos, irrepreensíveis, firmes, decididos, fortalecidos até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus hoje, o Espírito Santo de Deus hoje, ele foi muito prático a nos aconselhar através dessa poderosa palavra. E eu quero dizer para vocês que essa palavra ela vai frutificar durante todo o seu dia, durante toda a sua sexta-feira, durante todo o seu sábado, durante todo o seu domingo. Lança o seu pão sobre as águas nessa manhã, porque depois de muitos dias você vai colher. Porque depois de algumas horas, porque logo ali à noite, você vai colher. Não esquece de nenhum dos conselhos. Se você não assistiu essa live desde o começo, assiste. Porque eu sei que Deus bradou aqui. Deus falou, Deus orientou. Deus advertiu, Deus corrigiu, Deus disciplinou. Porque todo pai disciplina o filho, aquele a quem ama. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia ricamente abençoado, em nome de Jesus, para a glória de Deus. E que nada e ninguém roube a sua paz e a sua alegria. Sejam sempre alegres. Estejam sempre alegres. Nós não lemos aqui Filipenses, mas leia essa palavra. Aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. Aprendi a estar de estômago cheio ou de estômago vazio. Aprendi a estar feliz em cenários de tristeza, de luto. Eu tenho aprendido com o Espírito Santo. Eu tenho sido edificada pelo Espírito Santo de Deus. E nada e nem ninguém vai ser capaz de roubar a promessa de Deus que está liberada sobre a sua vida e sobre a minha vida. Que Deus te abençoe. Glória a Deus, graças a Deus, porque nós temos vivido o sobrenatural do amor de Deus. Nós temos tido a oportunidade de experimentar da graça e da misericórdia do Pai. Compartilhe essa live com mais algumas pessoas, deixe o seu comentário. Isso se você recebeu alguma coisa boa aqui dessa live. Conte o seu testemunho. Muitas pessoas têm recebido do seu testemunho. Aleluia. E não esqueça de honrar aqueles que Deus tem colocado na sua vida. Não esqueça de honrar. Faça da honra, sabe, uma das principais características da sua vida. Em nome de Jesus. Que Deus te ensine. Saudade, pastora Maria da Cruz. Depois vamos nos falar. Silvana, seja muito abençoada. E Miriam Fontinelli. Que Deus te abençoe. Amo vocês. E não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Deus é muito fiel, irmãos. E nós estamos sempre avançando. Eu estou sempre vencendo. É incrível. Eu estou sempre vencendo. Vencendo a mim mesmo. Vencendo os desafios. E vencendo na batalha da fé.
Por causa da presença de Deus que habita em mim. Por causa da presença de Deus que habita em você. Beijos para todas vocês. Assista essa live. Te amo, Miriam, muito. Desde o começo, viu? Alessandrinha, minha amiga. Fique com Deus. Deus te abençoe. Saudade. Fique com Deus. Um beijão. Até terça-feira. Em nome de Jesus. Daiane, minha amiga querida, dá um beijo no Davi, o cheiro. Beijo, Franciana. Ô, Glória.